aqui presente conosco na Fábrica de Compromissados, a você que está aí na sua casa conosco para aprender um pouco mais sobre o que é o jejum de Daniel. Amém, Jesus. Todos nós cristãos, queridos, nós aprendemos que é importante fazer jejum, não é? Sim. Amém. Quem está aqui de outra igreja, que aprendeu na outra igreja, a gente aprende já desde o princípio da nossa vida cristã que jejum é importante, que jejum é fundamental, que jejum é preciso ser feito pelo cristão. Mas o que realmente é o jejum? Quando a gente fala de jejum, existem muitas coisas e muitas perguntas que são feitas e que batem forte na gente. Por que fazer jejum? Para que fazer jejum? Como fazer um jejum? O que pode, o que não pode? Quais são os objetivos de um jejum? Quais as melhores e as mais corretas formas de se fazer um jejum? São perguntas que constantemente, quando nós falamos de jejum, nos aparecem, não é verdade? Sim. Agora, antes de falar de jejum de Daniel, que é o que nós vamos estar tratando nesse estudo de hoje, nós precisamos entender isso. O que é realmente o jejum? Para que ele serve? E aí, quando nós falamos de jejuar, quando a gente olha lá no dicionário, o que diz? Que jejuar é abster-se de um alimento para preceitos religiosos. Só que o jejum, ele não é só isso. Ele vai muito mais além do que o dicionário aborda, do que o dicionário indica. Porque o jejum, para o cristão, ele serve como uma busca pessoal de santificação. É a sua busca pessoal. É a mortificação dos seus desejos pessoais. Então, quando a gente fala em jejuar, não é apenas se abster dos nossos alimentos, mas é a gente entender que naquele momento onde nós estamos nos abstendo dos nossos alimentos, nós estamos fazendo uma busca pessoal para a mortificação dos nossos desejos da carne. E a principal meta de uma consagração, de um jejum que nós fazemos, é permitir a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que ela nos oriente nas nossas decisões, nas decisões que nós devemos tomar. Então, na maioria das vezes que nós fazemos um jejum, às vezes você faz por fazer achando que é só abster-se de um alimento. Mas não é apenas isso. Aquele é o momento onde você se coloca na presença de Deus e você faz uma busca pessoal, uma busca sua por santificação. É uma forma de você se apresentar para Deus dizendo que quer ser guiado por Ele, que quer ser direcionado por Ele. Então entenda, queridos, o ato de se abster de alimentos, seja ele de forma completa, seja ele de forma parcial, é uma forma de você demonstrar domínio sobre o seu próprio corpo. É uma forma de você olhar para o seu corpo e falar assim, quem te manda sou eu. É onde você apresenta para o seu corpo que você o domina e que você tem controle espiritual sobre a sua vida. Que esse controle espiritual, ele é mais forte do que a sua vontade de algumas preferências alimentares, entende? Amém. Sim, amém. Então, queridos, todo cristão, ele aprende que esse jejum tem que ser feito e ele aprende que é necessário fazer isso. E hoje aqui você entendeu o que é o jejum. Agora, quando a gente fala de jejum, o jejum ele pode ser iniciado de duas formas. Ele pode ser iniciado ou por uma decisão pessoal, uma decisão individual minha, eu decido fazer o jejum, ou por uma convocação coletiva. Então, existem duas formas de jejuar. Ou eu decido jejuar por mim, para mim, e pelos meus objetivos, ou existe uma convocação coletiva, que aí vem um objetivo e um motivo maior, mais amplo. E aí quando a gente fala de jejum, biblicamente, a gente vê vários tipos de jejum individuais que foram realizados por diversos personagens bíblicos. A gente vê Moisés, Samuel, Neemias, Esdras, Paulo, Barnabé, Daniel, entre muitos outros, inclusive Jesus.
a Bíblia relata que Jesus ele fez jejum por 40 dias. Esses são alguns exemplos de jejuns individuais. Agora, existe também o jejum coletivo narrado na Bíblia. Amém. E quando a gente fala do jejum coletivo, por exemplo, ele é a busca por respostas, ele é a busca por situações que são coletivas. Exemplo, o dia da expiação, que é narrado lá em Levíticos 23, a partir do versículo 27, ele mostra um jejum coletivo que era feito pelo povo de Israel uma vez por ano para perdão dos seus pecados. Então esse jejum era um objetivo do povo. Não, vamos todos nós nos reunirmos em um dia e vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. No livro de Esdras, de Esther, capítulo 4, lá no versículo 16, mostra Esther convocando o povo de Israel para fazer um jejum durante 3 dias. Qual era o objetivo dela? Entrar na presença do rei, para que ela pudesse falar sobre o decreto que havia sido feito para o seu povo. E aí, naquele momento, o que ela faz? Ela convoca todo o povo de Israel. Olha, durante 3 dias nós não vamos comer e não vamos beber nada. Ou seja, querido, é importante entender que os jejuns coletivos, eles são convocados por uma autoridade espiritual. Não é qualquer um que chega e fala, ei, gente, vamos fazer jejum aqui. Não, o jejum coletivo, ele é convocado por uma autoridade espiritual. É pelo seu pastor que está na sua igreja. É por um bispo que rege e direciona a sua congregação, a sua igreja. Ele é feito por autoridades. Reis convocavam jejuns, rainhas convocavam jejuns. Ou seja, não é qualquer um que se convoca um jejum coletivo. Você, por exemplo, na sua igreja, o que você pode fazer? Você pode chamar o seu pastor, conversar com ele, pedir orientação para ele e dizer desse seu desejo, daquilo que Deus te mostrou, enfim, daquilo que você gostaria que fosse feito com a igreja, e essa convocação ser feita pela liderança da igreja, mas não por um membro da igreja, porque jejuns coletivos, eles são convocados por autoridades espirituais. E quando um líder espiritual, ele convoca a igreja para se fazer um jejum, para se fazer uma consagração, certamente ele está buscando que em um só corpo a igreja busque a presença de Deus. Aquela cidade, aquele país busque, aquele povo busque a presença de Deus. E busque receber respostas ou um direcionamento específico a respeito do corpo de Cristo. A respeito do que está acontecendo no seu país, do que está acontecendo na sua cidade, do que vai acontecer no meio do seu povo. Então, queridos, o dia da expiação, ele era um jejum para a expiação dos pecados, para pedir perdão dos pecados do povo. Esther, ela convoca 3 dias de jejum para receber estratégias para salvar o povo. Entende? Então, o líder, ele chama e ele convoca o jejum para receber uma estratégia ou para fazer um voto coletivo, enfim. São questões tratadas pela coletividade. Todos estão entendendo? Amém. Graças a Deus. Perfeito. Então, olha só. Compreendendo tudo isso, então, entendendo o que é jejum, quais as formas que o jejum ocorre, vamos entrar no jejum de Daniel propriamente dito, que é o motivo desse estudo. Vamos compreender um pouco o que é o jejum de Daniel. Quando a gente fala, queridos, de Daniel, do profeta Daniel ali, a forma de vida de Daniel, ela era uma vida consagrada a Deus. A Bíblia diz no livro de Daniel que Daniel, ele era um homem que ele era consagrado a Deus. O que aconteceu naquela época? Nabucodonosor, ele ataca Jerusalém. E quando ele ataca Jerusalém, entre vários pertences e objetos que ele leva como despojos, ele também leva algumas pessoas prisioneiras para lhe servirem. E entre elas estava quem? Daniel. E o rei, queridos, ele faz o quê? Ele pede para o seu servo Apenes que pegue os homens mais bonitos, de melhor aparência, mais inteligentes e instruídos,
capazes de aprender a linguagem ali, a linguagem do seu povo e estudar os escritos babilônicos. Ele pede que ele separe esses homens e leve esses homens para servi-lo no seu palácio. Aí, gente, dentro disso, entre esses homens, lá está Daniel. Daniel vai, chamado por Arpenes, e vai servir o rei. E aí, quando chega lá, o que o rei diz? O rei vira e fala assim, olha, esses homens, eles são os melhores e de melhor aparência. O que eu quero? Que a mesma comida que eu, como rei, como, seja servido para eles. Porque eu quero que eles permaneçam com uma boa aparência. Eu quero que eles permaneçam bonitos. E aí Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, que eram seus 3 amigos, decidem que não vão comer da comida do rei. Por que eles decidem que não vão comer da comida do rei? Porque eles não querem se contaminar. Eles não querem ficar impuros. Então eles decidem que não vão comer. Só que Arpenes, ele se angustia com aquilo. E aí o que ele faz? Ele diz que apesar dele entender esses amigos, apesar dele ter um coração bondoso, entender o que Daniel estava dizendo com seus amigos, ele vira e fala assim, eu não posso fazer isso porque eu tenho medo de morrer. O rei, ele não vai aceitar isso, vocês vão ficar mais fracos, vocês vão ficar mais frágeis, vocês vão ficar doentes. E aí Daniel lhe faz um desafio, fala assim, não, faz o seguinte, deixa a gente comendo a nossa comida durante 10 dias. Se em 10 dias a gente estiver mais fraco, mais feio, mais desnutrido do que os outros, a gente come a comida do rei. E aí, queridos, diante disso, o que acontece? Daniel fica ali, Arpenes aceita e Daniel fica ali com seus amigos, comendo só da sua comida e os outros comendo dos manjares do rei. Após os 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão muito mais bonitos e saudáveis do que aquele povo. Daniel, queridos, junto com seus amigos, eles permaneceram puros diante de Deus. E por essa fidelidade, compromisso que eles tiveram com o Senhor, eles receberam um profundo conhecimento das Escrituras e das ciências babilônicas. O Senhor viu a atitude deles com agrado. Mas Daniel, além de receber aquele profundo conhecimento das Escrituras e da ciência babilônica como seus amigos, ele também recebeu o dom da visão e de sonhos. Então, queridos, naquele momento Deus se agradou de Daniel porque ele decidiu permanecer puro. E aqui, nesse contexto, é onde muitos se confundem quando falam de jejum de Daniel. Porque, diferente do que muitos pensam, não é nesse momento e por esse motivo que Daniel faz o jejum de 21 dias, que é o jejum bíblico, que é o jejum relatado, que a maioria das igrejas falam, vamos fazer jejum de Daniel, são 21 dias. Não, esse não é o momento, porque nesse momento foram apenas 10 dias. O que Daniel fez não foi o jejum. O que Daniel fez foi permanecer comendo a mesma comida que ele comia. Ele só não queria se contaminar com os manjares do rei. Entende? Então, esse não é o momento de jejum de Daniel. Quantos aqui achavam que era esse momento de jejum de Daniel? Levanta sua mão. Pois é, muitos acham, às vezes, tem gente, queridos, que nem sabia da existência desse jejum na Bíblia. Mas tinham muitos que se confundiam, achavam que era nesse momento que Daniel havia feito o jejum, mas não era. Aqui, queridos, ele estava apenas se posicionando como alguém que não queria ser contaminado com os manjares do rei. Mais pra frente, lá em Daniel 10, é narrado o jejum de Daniel. Daniel, ele faz o quê? Ele recebe uma mensagem de Deus através de uma visão. No entanto, apesar dele saber que essa mensagem era verdadeira, que tinha vindo de Deus, Daniel achava tudo muito difícil.
muito difícil para falar para o povo, muito difícil para entender, muito difícil e dolorosa a mensagem para mostrar para o povo de Israel, porque a mensagem ela falava de uma perseguição e de um domínio que aconteceria sobre Israel ainda. E aí, diante disso, Daniel ele resolveu fazer um período de luto, ou seja, um período de consagração a Deus, um período de jejum a Deus. Então, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, meu amado, em Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Daniel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Daniel 10, do versículo 1 ao versículo 3, queridos, diz o seguinte: durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. Amém, queridos? Amém. Então, prestem atenção, queridos. Esses versículos de Daniel 10, 3 são os versículos que realmente definem biblicamente o jejum de Daniel. Daniel ele passou 21 dias, onde durante aquele tempo ele não comeu nenhuma comida gostosa, nem carne, nem bebeu vinho, nem penteou o cabelo. Esse é o jejum de Daniel, narrado em Daniel 10, versículo do 1 ao 3. E aí, queridos, após essas 3 semanas que Daniel fez esse jejum, está relatado lá no mesmo capítulo 10, no versículo 12, que um anjo, ele aparece para Daniel e ele lhe explica. Ele diz o quê? Fala, Daniel, desde o primeiro dia, Deus já havia me enviado para responder a sua oração. Deus já havia me enviado para responder o seu clamor, porque Ele te ama muito. No entanto, no mundo espiritual, houve uma resistência, houve uma guerra, houve uma batalha, em que eu não consegui vencer sozinho. Deus enviou o anjo Miguel. E aí nós 2 juntos conseguimos vencer essa batalha para que eu pudesse vir te trazer a resposta. E aí ele diz que para Deus aquilo havia sido definido e mandado que respondesse no primeiro dia. No primeiro dia da oração de Daniel, Deus já havia mandado aquele anjo lhe responder. Só que a batalha foi tão grande no mundo espiritual que isso levou 21 dias. E aí ele continua dizendo para Daniel que a sua visão ele mostrava coisas que aconteceriam com o povo de Israel no futuro. E aí ele começa a descrever que coisas são essas. Então entendam, queridos, o jejum de Daniel ele teve 3 objetivos específicos. O primeiro deles, buscar entendimento da parte de Deus. Esse foi o primeiro objetivo, buscar entendimento da parte de Deus. O segundo, buscar sabedoria em Deus. E o terceiro, buscar favor em Deus. Então vamos entender um pouquinho como que é que isso funciona? Quando a gente fala que o primeiro objetivo de Daniel era buscar entendimento da parte de Deus, o que é esse entendimento? O entendimento ele é o discernimento de um critério com a habilidade de julgar. Ou seja, Daniel, ele tinha uma informação que era a visão que ele havia tido e ele queria entender como que era essa visão. Entender o significado dessa visão para que ele tivesse um critério de avaliação sobre ela. Então, ele foi buscar conhecimento de Deus. Deus, eu tive a visão. Eu sei que a visão acontece. Eu sei que a visão está aqui. Agora, o que é? Eu quero entender o que é essa visão. Esse foi o primeiro critério. O segundo, buscar sabedoria em Deus. Sabedoria, queridos, quando nós falamos de sabedoria, que a Bíblia relata e fala várias e várias vezes, vários e vários versículos, que nós temos que buscar sabedoria em Deus, o que é essa sabedoria? A sabedoria, ela se refere
a qualidade de quem tem o conhecimento e sabe como usá-lo. Porque são coisas diferentes. Às vezes eu tenho conhecimento, mas eu não sei como usá-lo. Às vezes eu sei como que funciona determinada coisa, mas eu não sei o que fazer com ela, eu não sei a forma de administrá-la. Ou, às vezes eu até acho que sei, mas com o conhecimento que eu tenho, eu acabo fazendo coisas erradas. Quantos irmãos, para justificarem seus pecados, usam versículos bíblicos de forma completamente distorcida? Porque tem conhecimento, eu conheço a Bíblia, mas não tem sabedoria, não entende, não estuda, não tem profundidade naquele assunto para compreender exatamente como funciona. E a sabedoria, ela se refere a essa qualidade dessa pessoa de ter o conhecimento e buscar entendê-lo para que depois ela utilize da forma correta. Isso que é ter sabedoria. E era o que Daniel buscava. Tá, eu quero, Deus, entender essa visão. E eu também quero saber como que ela funciona para conseguir saber a melhor forma de eu usar isso, a melhor forma de eu explicar isso para o povo, a melhor forma de eu preparar as pessoas para o que vai acontecer. Era isso que Daniel queria. Era isso que Daniel queria. E a terceira coisa, queridos, é buscar favor de Deus. O que é o buscar o favor de Deus? É o buscar algo de graça. Sabe aquele negócio quando você fala assim, ô irmão, faz um favor, pega determinada coisa que tá ali assim pra mim? Quando você pede pra ele fazer um favor, é porque você já tá pedindo pra ele fazer algo de graça, porque você não vai pagar por aquilo. E quando a pessoa faz, ela faz sabendo disso. Na hora que eu viro e falo assim, ô Patrícia, me ajuda aqui, pega tal coisa pra mim. E a Patrícia vira e fala assim, ah não, beleza, bispa, pode deixar que eu pego. Ela já está sabendo que ela vai lá buscar e que quando ela trazer, eu vou pegar, agradecer e que isso vai ficar de graça. Quando a gente busca o favor de Deus, é a gente entender que Deus ele não tem obrigação em nos responder. Que ele não tem obrigação em nos ensinar. Que ele não tem obrigação em nos trazer clareza. Mas que ele faz porque ele é Deus. E se ele quiser fazer. Ou seja, Daniel, queridos, ele sabia que buscar, entender a visão de Deus, que buscar sabedoria para interpretá-la, para que ele pudesse usar aquilo da melhor forma para levar o seu povo, isso era um direito dele. Ele sabia disso, é meu direito buscar isso de Deus. Mas ele também sabia que Deus não tinha obrigação de respondê-lo. Que Deus responderia se ele quisesse. Por isso que ele buscava o favor de Deus. Quantos aqui estão compreendendo? Amém, Jesus. Obrigada, Deus. Ou seja, queridos, quando você realiza um jejum de Daniel na sua vida, você deve buscar essas três coisas: entendimento, sabedoria e favor de Deus. Eu queria que você virasse aí para o seu irmão e dissesse para ele, fale, busque entendimento, sabedoria e favor de Deus. Busque entendimento, sabedoria e favor de Deus. Amém. Para você que está aí na sua casa, está prestes a iniciar o jejum de Daniel, ou então entrou nesse estudo para entender melhor o que é o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, os objetivos do jejum de Daniel são esses. É você buscar entendimento, sabedoria e favor de Deus. E entendendo, querido, os propósitos do jejum de Daniel, nós vamos agora então entender como que ele deve ser feito aos moldes bíblicos. Eu já vi um jejum de Daniel aí de todo jeito. Eu já vi jejum de Daniel de se abster de televisão, de se abster de Coca-Cola. de se abster de Coca-Cola, de se abster de chocolate. Mas o que nós vamos estar trabalhando aqui é o jejum de Daniel aos moldes bíblicos. Como que ele realmente foi feito por Daniel naquele período. Então, naqueles dias, queridos, o texto de Daniel 10:3 diz o quê? Que Daniel ele comeu apenas frutas, legumes, verduras, raízes e grãos. Algumas coisas que
não faziam parte do cardápio do rei e que não eram popularmente agradáveis, ou seja, não era gostoso. Aos seus olhos eram coisas saudáveis. Aos seus olhos aí que está na sua casa, você pode olhar e vai falar assim, nossa, bispo, mas jejum Daniel, a gente vai comer tudo isso, então eu não passo fome. Sim, é um dos jejuns mais simples e fáceis de você fazer. Quando você está focado. Quando você está no propósito. Porque ele não é um jejum difícil. Você pode comer fruta, você pode comer verdura, você pode comer legume, você pode comer raiz, você pode comer grãos. Não é um jejum complexo. Tem muita variedade alimentar. Só que você se abstém daquilo que popularmente é agradável, é gostoso. Sabe aquela lasanha? Então, jejum Daniel não tem lasanha. Não tem. Sabe aquele bolo de chocolate confeitado? Não tem bolo de chocolate confeitado. E aí, queridos, já tem gente, tem isso aqui, gente. E aí, queridos, vale ressaltar que Daniel, ele se absteve do que era cotidiano no seu cardápio comum do dia a dia. Compreenda, queridos. Carnes, massas, leite, ovo, banha de origem animal, derivados do leite, como o queijo. Qualquer coisa de origem animal, elas não são usadas no jejum Daniel. Jejum de Daniel são coisas vindas da terra. São frutas, verduras, legumes, raízes. E existem, queridos, alguns grãos aqui no Brasil. Existem alguns grãos, tipo o arroz, o feijão, o milho, que eles fazem parte do cardápio cotidiano do brasileiro, não é? Todo dia eu como arroz e feijão. Todo dia eu como uma espiga de milho, um treco de milho, enfim. Todos os dias faz parte do cardápio comum do brasileiro. Então, no jejum de Daniel eu não posso comer, bispa, mas é grão. Isso cabe a você definir o que para você é manjares do rei ou não. Mesmo sendo grãos. Por exemplo, aí vou citar o meu exemplo, bispa Mariana, tá, queridos? Eu adoro um arrozinho frito, um arrozinho bem feito na hora, com alho, bem temperadinho, cebola. Então, assim, eu abro mão de qualquer coisa para comer um arroz. No meu jejum de Daniel, eu não como arroz. Por quê? Porque pra mim é manjar. Eu adoro, eu gosto muito. Então, pra mim é manjar, eu não como. Apesar de ser um grão. Entende? Então, existem algumas coisas que você precisa avaliar. Que você precisa ver o que pra você é manjar. Porque quando eu corto aquilo que pra mim é importante, é fundamental na minha alimentação, mesmo sendo um grão, eu estou dando uma grande eficácia ao sacrifício do meu jejum. Eu estou dando um grande pontapé no sacrifício daquilo que pra mim é tão importante, que é o manjar. Tem outras pessoas, queridos, que não passam um dia sequer sem tomar um café. Não, bispa, mas eu só tomo 2 dedos de café. O café é o seu manjar. O café é o seu manjar. Então, apesar dele ser um grão, abrir mão dele é um sacrifício para você. Então, por exemplo, eu não tomo café. Assim, tomo café uma vez por dia. Eu não sou a pessoa, se tiver o café, por exemplo, eu chego no meu trabalho, tem café, ótimo, eu vou lá e tomo. Não tem, tá tudo tranquilo. Agora, tem gente que já chega no meu serviço tremendo. Gente, não tem café. Cadê o café? Gente, pelo amor de Deus, quem vai na padaria pra mim? Aí, meu amigo, a pessoa é viciada. Aí, abrir mão do café é um grande sacrifício. Eu me lembro uma certa vez que nós, quando estávamos com a igreja denominacional, nós tínhamos uma irmã que ela era viciada no café. E ela falou que iria abrir mão do café. Dos 21 dias do jejum de Daniel, a primeira semana, ela teve dor de cabeça todos os dias. Por quê? Porque ela era
viciada no café. Com uma semana, ela já não sentia mais nada, porque ela ficou focada. Ela não estava fazendo aquilo simplesmente por fazer, porque ela havia sido mandada, porque havia sido proclamado na igreja. Ela estava fazendo aquilo porque ela queria, junto com a igreja, orar, se consagrar e jejuar por uma causa muito importante. Então ela não teve mais. E ela ainda, na verdade, eu acho que não foi nem uma semana, eu acho que foram 3 dias. E ela ainda falou, ela falou assim que ela se surpreendeu. Porque ela achou que iria passar todos os dias do jejum passando mal. E que ela se surpreendeu quando, nos primeiros dias, ela sentia a falta do café e ela ia orar e falava para Deus, falava, Senhor, eu não vou tomar café. Eu não vou tomar café, porque eu sei que Tu és um Deus muito maior do que os meus grãos de café. E ela teve respostas incríveis sobre a sua vida. E aí, queridos, vem outras dúvidas que também são bastante comuns quando se fala de jejum Daniel. Por exemplo, ai, bispa, eu posso comer açúcar? 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 Pode, irmão, você pode comer açúcar, pode botar açúcar no seu suco. Porque açúcar, queridos, ele é um gramíneo, açúcar, ele é da família dos milhos. É uma planta, açúcar, ela vem lá da cana de açúcar. Então você pode utilizar açúcar. Ah, então eu posso comer o doce, bispa? Doce de frutas? Pode comer à vontade, você não pode comer doce que tenha leite. E aquilo, para você manjar, comer doce, você está acostumada a comer 5 quilos de doce todos os dias? Ai, bispa, eu sou louca por doce. Aí é você que tem que definir se isso para você vai ser um sacrifício ou não. Abrir mão do doce. E se é manjar? E se é manjar, exatamente. Farinha de trigo, polvilho, milharina, maisena, pode? Pode. Porque eles são derivados do trigo, da mandioca e do milho. Farinha de trigo, como o próprio nome já diz, é o trigo transformado em farinha. Cuscuz liberado. Cuscuz liberado. Cuscuz liberado. É manjar? Beiju, a famosa tapioca, liberada. Por quê? Porque tem gente aqui que tem um pezinho lá no Nordeste que diz que não pode, durante o jejum, não pode comer a tapioca, porque é manjar. Entende, queridos? É isso. É você olhar e falar assim, opa, não, peraí, todo dia eu como uma tapioca, eu não vivo minha vida sem comer uma tapioca. Se eu não comer tapioca, eu chego e me descompenso. Aí você abre mão da tapioca, porque para você é manjar. Apesar de se poder comer no jejum Daniel, uma vez que é a farinha de mandioca que faz a tapioca ali. Refrigerante energético? Não, gente, não. Não pode. Não pode. Manjar do rei, não pode. Não pode. Tem que arrumar uma outra forma de se manter acordado no trabalho, ok? Bebidas alcoólicas. O próprio texto já deixa isso claro. Daniel, ele se absteve do vinho. Não pode bebida alcoólica. Leite de soja, leite de amêndoas. Pode? Pode, porque vem da soja e vem da amêndoa. Não tem problema. Leite de vaca, não. Leite de soja, pode. E para comer a tapioca, bispa, como que a gente vai comer? É com manteiga? Manteiga pode? Manteiga não, queridos. Manteiga, ela vem do leite. Agora, tem algumas margarinas que elas são feitas de gordura vegetal. Então, o que é interessante? Você ir para o mercado e você ler o rótulo para ver se aquela margarina, ela é feita com base de leite, base de lactose, ou se ela é feita com base de gordura vegetal. Se for feita com base de gordura vegetal, não tem problema. Ok? Dúvidas até aqui? Não. Amém. Então, olha só, queridos. Outra coisa também. Lá no texto diz, já no finalzinho do texto, assim, olha. Não bebe vinho e nem penteie o cabelo. Estão ouvindo o silêncio aí da sua casa, queridos? Pois é. Aqui também, o povo, os olhares foram assim. Daniel não penteou o cabelo, então não posso mesmo pentear o meu cabelo.
Queridos, o texto ele cita que Daniel ele passou todos aqueles dias sem pentear o seu cabelo. Certamente, você não vai ficar todos esses dias sem pentear o cabelo, tá, querido? Por favor. Você não vai ficar todos esses dias indo pro seu trabalho, parecendo a doidinha da sessão, o maluquinho da sessão. Não, queridos. Naquela época, era comum que muitos fizessem isso. E é válido ressaltar que quando a gente fala dessa questão de não pentear o cabelo, nós estamos falando de quê? De vaidades cotidianas que a maioria das pessoas tem. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no texto de Mateus. Abra aí, Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18. Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, que diz assim, ó. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para que todos saibam que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando jejuar, lavem o rosto e penteiem o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, como não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Amém, queridos? Amém. Ou seja, queridos, você não vai deixar de pentear o cabelo, você não vai ficar com aquela cara de defunto. E quando chegar no seu trabalho, o povo te oferecer as coisas e você falar, não posso, eu estou fazendo o jejum de Daniel. Jejum, querido, é algo pessoal, mesmo quando ele é coletivo. Mesmo quando ele é convocado para toda a igreja, você não sai falando, colocando em outdoor que você está de jejum. As pessoas, elas, se for um jejum, por exemplo, um jejum proclamado, muitas pessoas irão saber que você está de jejum. Por quê? Porque viram a proclamação, viram o seu chamado, viram o chamado da igreja, da sua igreja. Mas isso não significa que ela tem que ver em você uma cara de doente. Entende? Ou seja, queridos, quando você está de jejum, você decidiu buscar um momento com Deus. Para você focar no seu relacionamento com Deus. Para você focar nos seus objetivos com Deus. É você e Deus. Amém. Portanto, esse momento, ele não é um momento para você ficar tendo vaidades, investindo em vaidades, ficando preocupado com a sua aparência, com a sua beleza. Ou seja, você não vai deixar de se arrumar. Você não vai deixar de se cuidar. Mas você não vai deixar que a sua aparência fique uma aparência de abatido, de derrotado. Para que as pessoas não fiquem comentando o seu jejum, para que elas não fiquem, para que o seu jejum, a sua aparência não chame mais a atenção das pessoas do que a atenção de Deus. Em síntese, é isso. Então você vai deixar tudo aquilo que é vaidade de lado. É claro, por exemplo, queridos, que a gente sabe que existem pessoas que trabalham em ambientes específicos onde você tem que estar arrumado o tempo inteiro. Você tem que estar com o cabelo escovado, você tem que estar bem maquiado, você tem que estar com uma roupa produzida, porque isso faz parte do seu ambiente de trabalho. Mas você vai fazer o que você precisa fazer, porque você está no seu ambiente de trabalho. Agora, você não vai fazer nada além daquilo, entende? Ou seja, você vai ser higiênico, você vai tomar banho, você vai se arrumar normalmente, mas sem exageros. Meu ambiente de trabalho exige que eu faça uma maquiagem? Exige, então vou fazer uma maquiagem. Agora, eu não vou chegar lá no meu trabalho parecendo que eu estou indo para uma festa de 15 anos. Porque esse não é o meu objetivo. Não é hora, por exemplo, de você fazer tratamento capilar, de você, não, olha, eu tô aqui, nossa, meu cabelo tá horrível, gente, meu cabelo tá terrível, eu vou fazer uma progressiva. Eu vou pintar meu cabelo porque eu esqueci de pintar, olha o tanto de branco que tá aparecendo.
aparecendo aqui, gente. Jejum do Daniel, não é hora de você fazer isso. Não é hora de, não, gente, olha, tô agoniada com o corte do meu cabelo, eu acho que eu vou cortar meu cabelo, eu vou fazer um corte diferente. Não é hora de você fazer isso. Não é hora de você se preocupar com a sua aparência. Entenda, querido. Arrume-se para não assustar, não para impressionar. Vira aí pro seu irmão e diga para ele, fala assim, arrume-se para não assustar. Para não assustar. Mas não para impressionar. Mas não para impressionar. Não é hora de você ir para a festa da igreja querendo impressionar os rapazes solteiros para você que é solteira. É hora de você se colocar na presença de Deus. Arrume-se para não assustar, querido. Não assustar. Não para que você impressione as pessoas. Lembra que o seu foco durante 21 dias. Gente, o ano ele tem 361 dias. Ao fazer o jejum de Daniel, você vai estar tirando 365 dias. O jejum de Daniel você vai estar fazendo durante 21 dias para que você possa se colocar na presença do Senhor. É só isso. É menos de um mês. Para finalizar, queridos, eu quero lembrá-lo que o jejum de Daniel, ele é um jejum de relacionamento com Deus. Um jejum de você buscar ouvir a voz de Deus, de você buscar entender os propósitos de Deus diante de uma situação e de ter sabedoria para agir da melhor forma. Então, busque a Deus todos os dias. Todos os dias. Amém. Você não pode simplesmente olhar para o jejum de Daniel e se abster da sua alimentação e pronto. Eu entrego meu jejum hoje, quando eu estou iniciando, e daqui a 21 dias eu me apresento na presença do Senhor e entrego mais o meu jejum novamente para que Deus me ouça. Não. É período de relacionamento e intimidade com Deus. Busque a Deus todos os dias. Sabe? Tire momentos de oração diária. De relacionamento com Deus, de leitura bíblica. É momento de você colocar o seu devocional em dia. De você se colocar na presença do Senhor e clamar a Deus e orar e adorar e exaltar o nome de Jesus. Aproxime-se de Deus. Clame a Deus o seu favor. É por isso, queridos. É por isso que você entrou no jejum de Daniel, não é? Para que você busque entendimento, sabedoria e para que você busque o favor de Deus. Então, ao entrar no jejum de Daniel, não entre hoje, esqueça e só volte daqui a 21 dias para falar com Deus, não. Busque a Deus todos os dias. Ore, clame, se coloque na presença do Senhor, leia a Bíblia, atualize a sua leitura bíblica anual, sabe? Atualize o seu devocional, os seus momentos de intimidade com Deus. Vou falar mais uma vez, vale ressaltar aqui. O jejum de Daniel, ele é um dos jejuns mais saudáveis que se existe. É uma excelente oportunidade de você melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão mortas espiritualmente. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que elas não têm intimidade com Deus. Esse é o momento de você ter intimidade com Deus. A Bíblia nos cita, queridos, em Daniel, ali no livro de Daniel, que quando Daniel ele foi preso, e ele foi levado ali de Jerusalém para Babilônia, e ele fez aqueles 10 dias que eu falei para vocês no início da pregação, ele mostrou para o rei que ele conseguiria se tornar ainda mais saudáveis do que todos aqueles escravos que o rei tinha. E ele e os seus amigos fizeram isso. E eles ficaram mais saudáveis, mais bonitos, mais exuberantes do que os outros. O texto diz que eles apresentaram uma beleza muito mais bonita e muito mais estonteante do que a dos outros. Do que daqueles que comiam a comida do rei. Ou seja, o jejum de Daniel, ele não é um jejum para que você fique simplesmente desnutrido, que, ai, bispa, mas eu não como verdura, eu só como batata, eu vou passar 21 dias comendo batata frita. Você pode fazer isso? Pode.
Mas vai ser saudável para você? Não. Busque relacionamento com Deus. Jejum é sacrifício. Se você não tem o hábito de comer uma comida diferente, gera esse hábito. Uma verdura diferente, gera esse hábito. Uma fruta diferente, gera esse hábito. É momento de você se sacrificar em busca de um propósito. Aproveite o jejum de Daniel para você descobrir a sua melhor versão de homem de Deus, a sua melhor versão de cristão, a sua melhor versão de adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Busque esses dias para ser sua melhor versão. Eu espero, querido, eu espero de verdade que ao realizar o seu jejum de Daniel, você seja a sua melhor versão de cristão. Eu espero de verdade que esse estudo ele possa ter trago clareza para a sua vida. Clareza para esse momento onde você busca fazer um jejum. De repente você já está fazendo um outro tipo de jejum e está querendo já pensar no próximo. Que esse estudo ele te sirva como aprendizado para você fazer um jejum de Daniel na formatação bíblica. Amém. Daquilo que o Senhor fala, daquilo que realmente aconteceu com Daniel. Aleluia. E que na realização do seu jejum, eu profetizo sobre a sua vida que você receberá respostas de Deus muito, muito antes do que você espera. Amém, Amém, queridos? Amém, Deus. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua igreja, que te faça prosperar em nome de Jesus, queridos.